Alô, estamos ao vivo! Estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Helena. Boa noite. Boa noite, Beth. Boa noite maravilhosa para todos nós, para quem estiver ao vivo, para quem assistir depois. Se não for boa noite, vai ser boa tarde, bom dia, e que a gente seja muito feliz. Assim é. Então, meninas, cadê nosso querido irmão? Meu fiotinho. O seu filhotinho teve um imprevisto aí na Hotmart ontem que atrasou todo o trabalho dele. Então, hoje ele não vai entrar conosco porque está resolvendo o que ele tinha que ter resolvido ontem. Tá certo, que pena, então. Mas vamos lá. Lena, então, nós hoje estamos na segunda parte, né, daquele propósito que a gente fez, de uma reprogramação, né, do nosso projeto Terra, e a gente está trazendo aqui um tema que fala bastante sobre a soberania energética, né? O que seria a soberania energética e para desprogramando o medo e assumindo o seu poder criador. Então, essa soberania energética, a gente pode entender, num primeiro momento, só para introduzir, para você depois começar a trazer mais informações, né, que é o ato da gente ter consciência, né, de que nós somos a única autoridade sobre o nosso campo energético. Exatamente. Quando você tem a sua sabedoria energética, você tem o seu campo, então você determina quem entra ou não no seu campo, você consegue separar o seu campo de outras pessoas, nos ambientes, inclusive, e aí que é o pulo do gato, né? Porque as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem ter esse campo, esse poder de domínio do campo. Por quê? Porque para que a gente possa entender o que é esse domínio do seu campo, primeiro a gente tem que entender, fazer o processo, né? O processo de autoconhecimento, de entendimento de quem nós somos, né? Que não é botar uma barreira ali e falar, botar uma grade ali, ninguém entra no meu campo. Isso é você manter num gradiente energético alto, que eu entendo assim, enquanto eu estou aqui vibrando no amor, na luz, na energia boa, o que está aqui embaixo não entra no meu campo. Assim eu entendo, né? Mas eu gostaria de trazer a visão de vocês duas aí sobre esse tema. Então, né, a soberania energética é exatamente como você falou, né? É a partir do momento em que a gente tem a autoridade sobre o nosso campo energético. Né? A autoridade conscientemente. Porque muitas vezes a gente abre mão dessa autoridade de maneira inconsciente. Né? A gente não faz de propósito. Né? Mas é muito comum que a gente chegue num ambiente, por exemplo, que tenham muitas pessoas, e depois saiam de lá se sentindo completamente drenado, cansado. Né? Isso é um dos sintomas quando a gente não tem a soberania energética conscientemente. Né? Então, nesse processo da nova Terra e do novo humano, esse é um estágio extremamente importante, né? Que é o de nós assumirmos nossa autoridade, né? E o comando do nosso campo energético. Né? E para isso a gente tem que desprogramar crenças, né? Tem que acessar outras áreas inconscientes, tem que ter o autoconhecimento, como você já trouxe, né? São questões cruciais para essa soberania energética que a gente está falando. Né? E uma das ferramentas que nos leva a perceber muito do nosso campo energético é o medo. O medo está sempre atrelado a uma crença. E, geralmente, quando a gente percebe conscientemente, a partir do observador consciente ligado, a partir do momento em que a gente sente o medo, a gente pode identificar
quais crenças estão sendo acionadas naquele momento, né? Por que motivo eu estou sentindo medo? E, a partir daí, a gente vai tornando consciente aquilo que estava antes inconsciente, como a gente falou na live passada, né? Muitas vezes, o medo é uma resposta do corpo. A gente pode perceber isso no nosso corpo, né? E a gente pode agora observar conscientemente as respostas que o nosso corpo está dando. A gente até mesmo, porque tudo é energia, né? Sim. Então, tudo é uma dos tripés, né? Da espiritualidade, digamos assim, que é energia, frequência e vibração. Então, quando você pensa que os seus pensamentos, suas ações, né? Aquilo que você se nutre do dia a dia, né? A sua energia, qual é a intenção, né? Como que gera esse campo, essa energia? Então, por exemplo, é porque a partir da minha energia, do que eu estou pensando, você falou aí do medo. Se eu vibro no medo, eu estou gerando um campo energético, eu estou vibrando também nessa energia, né? Que aí, mesmo que inconscientemente, eu abro espaço para que adentre o meu campo, né? Você concorda com isso? Não sei. Sim. Assim, a gente permite, né? Tudo é permissão, né? Nada acontece com a gente sem que não haja, em algum nível, uma permissão da nossa parte, né? Pode ser Mesmo que consciente, inconscientemente? é isso, pode ser consciente ou inconsciente, né? O que vai trazer essa Pode permissão. ser em outro nível de consciência que a gente ainda não acessou. Sim, verdade. Exato. Hoje a gente coloca tudo no campo do inconsciente, né? Mas pode ter ali muito mais camadas que a gente não tem ainda palavras nem o conhecimento adequado para traduzir o que é isso. Mas, assim, a grande questão da soberania energética é a escolha, né? A partir do momento em que você identifica que em algum ponto a sua energia não está fluindo a partir do seu comando, digamos assim, né? Você pode escolher, como você já falou, vibrar numa frequência diferente. Então, por exemplo, se eu sentir medo e você percebe naquele momento que você sentiu medo, você pode se questionar. Eu escolho permanecer nesta energia? Que frequência eu quero estar? E conscientemente fazer a escolha. Observando sempre aonde está o seu foco, né? Onde você está colocando o foco nisso? Interessante, eu estou em Belo Horizonte, na casa da minha irmã, vim passar os dias aqui, e exatamente ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Ela está passando por um problema de depressão, um problema, e aí eu falei, gente, você tem que estar se observando o tempo todo. Aonde que você está colocando o seu foco? A hora que você dá o desânimo, que você vai para uma cama, você tem que falar, não, você percebe que você está se entregando de alguma forma. Então, vamos tentar reagir, vamos tentar trazer mudar essa vibração, né? Tentar colocar uma música, ou uma frequência, alguma coisa que mude Pode aquele ser que não seja tão rápido nem tão simples, mas com a não prática não é. Ainda mais, você consegue, né? ainda mais E aí, quando vem o estado de doença, né? Diagnosticada como uma depressão. Você não sai dela de um dia para a noite e fala assim, eu escolho não ser mais depressiva. Não é bem assim, né? Existe todo um contexto que a gente tem que olhar a parte espiritual, que é muito mais importante do que tudo, mas também temos que ter a parte física, né? Os cuidados físicos, de ter acompanhamento médico. Mental, né? Todas essas camadas interagem, todos esses corpos que nós temos, né? A doença é o estágio material, é a representação física de um somatório de coisas que estão acontecendo nos nossos corpos, né? Nos diversos níveis. Eu vou fazer dois adendos.
Sim. Eu vou fazer 2 adendos. Primeiro, sobre o medo, né? O medo, ele é físico e ele existe para nos proteger. Sim. Ou seja, ele atua no nível da sobrevivência. O que nós víamos até então, né? Era pura sobrevivência, era puro instinto, né? Então, o medo foi necessário naquele momento, muito importante. E ele vem junto agregando agora, né, Beth? Mas Justamente. pode ser agregado de outra forma, é isso? Então, o medo, né? Ele está instalado. Ele é fisiológico, né? Ele é psicológico, ele é emocional e ele é absolutamente reativo. Então, enquanto a gente está no estado de medo, a gente não assume a nossa soberania. Quando é que a gente assume a nossa soberania? Quando eu me autorresponsabilizo por tudo que acontece na minha vida. Sem autorresponsabilidade, eu não sou soberana em nada. E aí tem um ponto muito importante, que é onde a gente se perde muito, é quando a gente terceiriza a nossa vida, a gente terceiriza as nossas reações, as nossas relações, as nossas emoções e tudo que acontece na nossa vida. Tipo assim, fulano me irritou. Fulano não me irritou. Eu me irritei com fulano. Você espelhou, com o que ele fez, com o que ele, né, proferiu. Pode ser uma ação sem fala, pode ser uma fala. Né? Fulano me enganou. Será que fulano me enganou? Ou eu me senti enganada por fulano? Entende? Então, quando eu começo a trazer para mim a autorresponsabilidade de tudo, eu estou assumindo a soberania energética da minha vida. Porque energeticamente, naquele momento em que o gatilho foi acionado, e que eu identifiquei aquele gatilho, que é o que Maria Helena está falando, né? A gente identifica o que está acontecendo com a gente, eu posso fazer a escolha de me sentir traído, de me sentir enganado, de me sentir irritado, ou não. Porque se não é do outro e é meu, eu tenho toda a possibilidade de transformar isso. Uma outra questão que eu vejo muito com a questão da soberania é o seguinte: a gente acredita que para a gente ter soberania, a gente precisa criar muralhas e a gente precisa se defender. A gente não precisa se defender. A gente precisa ser. É diferente. Eu não preciso criar muralhas, eu não preciso de armas, eu não preciso de espada, não preciso de escudo. Porque isso bloqueia o meu próprio campo. Toda vez que eu acho que eu estou precisando me proteger, eu estou no medo. Eu tenho que me proteger de tal energia, eu tenho que me proteger de fulano. O que eu estou acionando? Eu estou acionando o medo. Se eu estou acionando o medo, eu não estou na soberania. Não. Quando é que eu estou na soberania? Quando eu estou no centro e quando eu estou na presença. Na presença. Aí o que acontece? Nada que está fora do meu escopo acessa o meu campo. Eu não preciso me proteger. Eu preciso ter o meu campo validado por mim, nutrido por mim e mantido por mim. Porque desde a época que eu era da doutrina espírita, que a gente fazia uma demonstração que é assim: quem está aqui já conhece esse caminho todo. Então, a gente já esteve aqui. Sim. E a gente foi subindo o nível consciencial. Né? Sim. Mas quem está aqui não sobe até aqui. Não conhece o caminho, não faz o caminho. Então, se uma frequência ela está muito baixa, ela não alcança essa. Exato. O que acontece? Eu desço a minha frequência e me igualo. Igualo. E aí vem a esponja que Maria Helena citou. Aí o quê? Sim, a esponja que Maria Helena citou. A gente se torna uma esponja.
Exato. Eu, por exemplo, até então, trabalhando no hospital, e aí trabalho também, que o meu trabalho energético, dentro da minha linha, que eu trabalho hoje na espiritualidade, eu trabalho muito, principalmente, não só isso, existem outras técnicas bem mais amplas, mas eu trabalho com muitas limpezas, digamos assim, do campo energético de outras pessoas. E no hospital, você imagina o que é estar dentro de um hospital, onde eu tenho 10, 20 óbitos por dia, onde tem dor, onde tem né, sofrimento. Então, tudo fica ali como forma pensamento ali, tudo aglutinado ali dentro daquele ambiente. Se eu não tenho essa sabedoria do meu campo, esse conhecimento do meu campo, eu acabo absorvendo tudo do outro. Todo aquele, não só das pessoas que eu trabalho, aquelas pessoas que eu atendo, porque eu tenho que entender até onde que vai o campo dela e até onde vai o meu, né? Eu vou adentrar no campo dela para ver como ela está, a gente consegue entrar no campo dela com a permissão dela. Se ela permitir. Isso, acabei de falar. Foi ligando aqui. Com a permissão dela, porque ela veio para um atendimento, ela veio aberta. Então, ela autorizou a gente entrar no campo. Ou não, viu, Yara? Eu vou fazer aí uma ressalva, porque nem todo mundo vem para um atendimento e está aberto. Mas pelo menos autoriza. Às vezes acha que está aberto, mas não está tão aberto assim. Mas pelo menos autorizou. A questão é essa, é a autorização de eu adentrar. Daí, agora, se ela vai ressignificar o que eu falar para ela, se ela vai entender aquilo, botar em prática, já é outra história. Claro. Né? É outra coisa. Então, se eu souber... E é por isso que a gente não cura ninguém, né? Exato. Eu falo sempre isso com os meus clientes, porque é o seguinte, a responsabilidade é sua. Nós vamos apenas auxiliar. É aquilo que vem, a gente vai abrir caminho, mostrar, olha, você tem que olhar para esse ponto, para esse, o seu campo energético está trazendo essas emoções, esses sentimentos, e você precisa olhar por que esses sentimentos estão aqui e olhar para ele, trabalhá-los de alguma forma. Agora, se ele não fizer, a gente vai facilitar. No primeiro momento, digamos assim, a gente auxilia, a espiritualidade vai, ajuda a fazer um pouquinho da transmutação para ele entrar num equilíbrio, né? Para que ele não esteja, como ele chegou ali muito bagunçado, né? Quando você começa a fazer a limpeza do campo energético da pessoa, então, como chegou muito bagunçado, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, e aí a gente dá um auxílio, e aí depois o trabalho é dele. A gente facilita, como se... Eu penso assim, você está no mar, você está ali se afogando, e aí você vai, respira, e vem uma onda, quebra, e te joga lá para a areia, e você rola na areia, você... vem de novo, você está num looping. Você está naquele looping que você não consegue enxergar, que está aqui na sua frente, e a espiritualidade vem e dá as mãos e fala, olha, você está na beira da praia, basta você querer levantar e consegue sair daqui, você não está se afogando. E aí, sim, ele vai olhar e vai começar a prestar atenção naquilo que ele está... que foi passado para ele, dentro das coisas. Quando a gente faz cortes energéticos, né? De vidas passadas, de magias, porque a gente traz isso de outras fractais, de vidas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Vidas paralelas, realidades paralelas, e que são fractais nossos, e a gente traz esse entrelaçamento energético de alguma forma. Então, eu mesmo trabalhei com muitas energias negativas em outros planos, em outras vidas, com outros fractais. E se eu entendi que eu consegui
romper com isso, cortar esses laços energéticos. Mas é tudo, tem um caminhar, tudo, né? Vem um grande autoconhecimento. É aquilo que a gente falou bem no início, né? Você está atento o tempo todo no que você está produzindo. Sua fala inicial, desde que você falou da sua irmã e depois a complementação da fala de minha mãe, e novamente a sua fala agora, me lembrou de outro ponto que é importante quando a gente fala de soberania espiritual, que é a empatia e o não julgamento. Né? Às vezes a gente acha que por a gente ter a soberania espiritual, a gente está afastada de tudo que está acontecendo, né? Que a gente se isola. E não é isso. Né? A gente pode ter empatia no sentido de oferecer suporte, ancoramento, alinhamento, seja o que for, para qualquer situação, né? Mas a gente não deixa se emaranhar nesta situação. Né? A gente não traz isso para o nosso campo energético. Onde é que começa o seu e termina o meu? E onde é que termina o seu e começa o meu, né, campo? Exato. E, ao mesmo tempo, também é importante que a gente não julgue, né? Sim. A gente tem que estar num estado de neutralidade. Quando a gente alcança a soberania energética, a gente chega a um ponto de neutralidade, né? Que é onde não tem bom ou mal, né? Certo ou errado. Tudo é válido. Né? Isso. Tudo é válido, tudo é experiência, tudo é escolha de cada um. E a partir disso, a gente não aciona mais os nossos gatilhos. Né? A gente deixa de ter dual, esses gatilhos. Né, Sim, estamos ainda coexistindo em um mundo dual. Né? A gente está na transição, então a gente já está coexistindo em mais de uma realidade. Né? A gente não está só no mundo dual, a gente está justamente transpassando esse estágio da dualidade. Né? E então, quando a gente consegue exercer a empatia, mesmo com a soberania espiritual, né, a gente consegue também aplicar esses conceitos de neutralidade, de não julgamento, né, de equilíbrio. Né? A proposta é ser um farol, que mesmo em meio a toda a tempestade, continua ali com a sua luz acesa, iluminando o caminho daqueles que se sentem a necessidade de ter aquela luz guia. E aí você foi falando, e eu fui me lembrando que a gente tem, a gente pode classificar alguns ladrões energéticos, né? Que é justamente essa denominação que a gente dá para onde a gente deixa a nossa energia escapar ou interferir no nosso campo, mesmo que inconsciente. Né? A gente tem, por exemplo, o medo coletivo. Existem coisas que estão aí no inconsciente coletivo, e que não necessariamente tem a ver diretamente com a nossa experiência do momento, mas, por ser um medo coletivo, tem uma influência grande no campo energético. E se a gente não estiver atento, né, a gente pode ser influenciado por isso. A gente também tem casos de vampirismo energético, né, que são pessoas que não conseguem, pessoas aí eu digo consciências, né, não é só necessariamente pessoas, e aí a gente vai para um campo muito mais amplo, mas não conseguem sustentar a sua própria luz, então acabam drenando a energia de outras pessoas. A maioria das vezes isso acontece inconscientemente. Né? Não só drenando a energia de outras pessoas, mas ela também se auto-obsedia, né? Sim, pode acontecer. Acontece muito isso. Hoje eu penso, Lena, eu fiz um podcast com a Elise e com a Maíra essa semana, passado domingo, e aí eu lembro de ter falado sobre isso, a questão de, por exemplo, do que eu tinha noção do meu trabalho antes do meu trabalho hoje. Então, há 2 anos atrás, ou até o ano passado, pode ser, que ainda existia muito essa coisa de obsessão, né? De obsessores. A gente hoje percebe que nem mais, porque tem esse tipo de energia. Eu imagino, eu penso assim, que eu acho que são próprios fractais nossos
ou que a gente baixa energia e a gente, igual aquilo que Beth falou, da gente baixar, igualar aqui, né? A gente consegue entrar na vibração daquelas pessoas, ou a gente mesmo se auto-obsedia, que eu vejo muito isso nos meus pacientes, que não são obsessores, são eles mesmos se vampirizando o tempo todo, né? Eles mesmos criam aquelas personalidades, aquele medo ele cria como se tivesse um obsessor em cima dele o tempo Aquela todo. forma de pensamento, né? Exato. E aí, por exemplo, então, eu sei que hoje eu consigo entender que eu tenho como drenar, ver, tomar consciência do meu campo, de deixar de absorver essas energias e também dar a minha energia, doar, deixar, né? Ceder um pouco sem, no entanto, me perder. Isso. Sem deixar me vampirizar, como você bem disse aí. Eu vou doar um pouco da minha energia em prol daquele paciente, estou ali, porque eu tenho o nosso ectoplasma, né, Beth? Que a gente trabalha muito, mas tudo tem que ser dosado, porque senão eu mesmo vou sofrendo esse desgaste energético. Imagina eu trabalhando num hospital, quanto que se eu não tivesse esse poder, como que eu voltaria para casa? Eu trabalho com limpeza o tempo todo. A apometria é basicamente limpeza, 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 limpeza de cortes, desligamento de um monte de coisa. Como que eu faço a separação disso? Eu não permito que a outra pessoa entre no meu campo. Né? E aí, essa sua fala, que também está reforçando um pouco do que você falou antes, fala também de outro tipo de ladrão de energia, né? Digamos assim, que são os contratos, os votos e as lealdades invisíveis, né? Que a gente tem ao longo da nossa existência. Né? E existem muitas técnicas que ajudam a romper ou a identificar isso. Né? A gente tem aí Theta Healing, a gente tem constelação familiar, a gente tem técnicas de Reiki, EFT, é EFT que fala, acho que é TikTok, né? Tem muitas técnicas que vão sendo trabalhadas aí ao longo de eras. Você vê o quanto isso é significativo para a humanidade, né? Então, a gente... Fale, mãe. Achei que você ia falar. Eu ia falar, mas eu percebi que você estava no raciocínio ainda, eu fiquei quieto. Quando a gente olha para trás, a gente vê que antigamente era muito comum se fazer voto de pobreza, se fazer voto de castidade, né? Voto disso, voto daquilo. Né? E quanto mulheres eram entregues do pai para o marido e passavam a pertencer àquele homem, né? As mulheres passavam de homem em homem. Então, assim, a herança dos pais não passava para as filhas mulheres. Se não tivesse um filho homem, passava para os sobrinhos. Então, assim, quanto nós trazemos dessa história registrada no nosso DNA, que são vínculos, né? são Fios energéticos que são acionados constantemente. Né? Então, a gente vai além do que a gente chama de crenças, né? A gente vai além disso tudo, porque assim, fomos nós que instalamos em nós mesmos esses votos. Fomos nós que instalamos em nós mesmos as limitações. Né? E aí agora a gente precisa tomar consciência para ir rompendo com isso, e cortando votos de silêncio, quantas pessoas não falam por terem votos de silêncio. Né? É uma coisa que eu acho muito importante a gente trazer para a nossa consciência, são os votos de fidelidade eterna. Eu te amo para toda a vida. Pela eternidade, para todo sempre. Pela eternidade. Quanto nós já dissemos isso em outras épocas, né? Quando amar era essa fidelidade eterna. Então, muitas pessoas hoje têm questões de relacionamento que estão diretamente ligadas a isso, a esses votos de fidelidade eterna. E a gente vê ainda hoje pessoas falando isso, ou fazer um decreto tipo assim, eu vou ser sempre assim como. Eu vou ser sempre... Como? A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Entendeu? Então, assim,
O quanto somos nós mesmos que criamos as limitações para nós e nos colocamos neste papel de vítimas, abrindo mão da nossa soberania, abrindo mão da nossa soberania energética, da nossa soberania espiritual. Então, não vale a gente mais dizer para o outro, foi o outro. Não foi o outro. Porque mesmo quando eu sou a ouvinte, né, de que alguém jurou a mim uma fidelidade eterna, eu posso aceitar isso ou não. É a mesma coisa de um diagnóstico médico, né? O diagnóstico médico, o médico pode dizer assim, você está com um câncer terminal, você tem 4 meses de vida. Eu posso tomar isso como verdade, ou eu posso dizer, não, eu quero viver mais. E, de repente, olha que lindo, surge na nossa vida algo que nos surpreende e nos leva a viver uma vida plena por muitos anos. Saudável. Quantos casos de remissão de câncer a gente conhece? De pessoas que estavam desenganadas e de tantas outras doenças. O que acontece é que essa linha de pensamento ela é muito forte. Quando um médico dá um diagnóstico, a gente acredita que ele é Deus. E aí eu não assumo a responsabilidade pela minha vida. E eu aceito o que ele me diz como uma verdade. No momento em que eu aceito o que ele me diz como uma verdade, eu comprei aquilo como verdade. Eu instalei a crença em mim. Eu abri mão da minha soberania. Isso é muito sério, né? É muito sério, porque a gente faz esses contratos, mesmo que, às vezes, sem perceber. A maioria das vezes é inconsciente, né? É no momento de distração, de reação. Né? É o que a gente está acostumado a ver, a ouvir, e a gente fala ou age sem estar prestando atenção, né? No que a gente está falando ou fazendo, de fato. Aí a gente tem o eu sou. Só colocando aqui esse ponto de vista que eu acho que é muito interessante, que é a questão do eu sou, né? A importância do eu sou. A gente fala muito dos decretos do eu sou, né? Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, eu sou gratidão, papapá, papapá. Só que a gente diz isso um momentinho ali na nossa vida, né? E durante o resto do tempo, do nosso dia, a gente está dizendo que a gente é desastrado, que a gente é desatento, que a gente é desleixado, que a gente é desorganizado, que a gente é ruim, que a gente não presta, que a gente... Entende? Então, assim, tudo que eu coloco atrás do eu sou, eu manifesto. Atenção ao que estamos manifestando. Onde é que nós estamos colocando foco, né? O que nós estamos dizendo, o que nós estamos afirmando o tempo todo. Inclusive as orações, né? Eu acho, por exemplo, a oração da Ave Maria, né? Então, hoje eu tenho uma outra parte, que eu não sei ela de cor também, que eu não sei, mas aonde que fala ali, né? Perdoai os nossos pecados, assim, sabe assim? Como é que chama? Nossa. Esqueci como é que fala, hein? Que falar que nascemos pecadores, não sei o quê. Você quer recitar a Ave Maria? Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. A gente já se decreta como pecador. Né? As religiões já nos falam que isso já, que a gente já nasceu como no pecado, que a gente já nasceu do pecado original, que a gente já não sei o quê, porque nós somos pecadores, nós temos. Não tem nada disso, gente. Nós somos deuses, nós somos criadores. Vem o papel aí que você deve falar, que a partir desse momento que a gente tem essa soberania de entender que nosso campo que eu tenho controle do meu campo, que eu entendo que ele é importante, que eu sei que eu não preciso de me proteger porque eu tenho mantido o meu consciente energético e que eu acho que isso basta, porque se eu estiver vibrando no amor, na alegria,
na prosperidade, eu consigo manter o meu consciente energético elevado, eu não preciso mais entender que eu sou pecador, que eu sou baixo, que eu sou isso, aquilo, porque isso vem de crenças limitantes que foram impostas para nós por vários e vários séculos, através das religiões, dos dogmas, né? Até mesmo, sim, eu falo dentro do espiritismo, porque eu fui espírita há 27 anos. Foi assim, um ganho gigante, foi, porque o espiritismo abre a gente para muitas coisas. Mas depois que eu entrei para a espiritualidade como um todo, que eu enxergo tudo com mais clareza, eu estou tentando sair dessas caixinhas que eu me colocava antes. Às vezes a gente sai de uma caixinha e entra em outra, né? Mas a gente tem que perceber, quando você percebe que você está entrando em outra caixinha, você, calma aí, vamos lá, vamos. É aquele observador consciente o tempo todo. Mas mesmo o espiritismo, que ele foi muito importante, ele veio de uma época lá atrás, trazendo assim, grandes ganhos para nós, de consciência, que existe uma continuidade de vida. Então, eu lia muito, eu tinha muito conhecimento, eu lia muito mesmo, e todos os espíritas têm esse hábito, né, de leitura, né, que era muito bom. Mas depois eu tenho certas coisas que eu já não me cabia mais, sabe? Que assim, que eu tenho que pagar por isso, que eu tenho que. Sabe, eu já saí dessa, eu não tenho que pagar por nada mais. Eu escolhi que eu tenho, que eu sou luz, que eu quero seguir o meu caminho de ser essa energia boa, de ser uma pessoa que está interagindo positivamente, não só na minha vida, mas na vida do outro, daqueles que estão no meu entorno. Então, eu não acredito que eu tenha que pagar por nada, não. Eu acho que eu não vou pagar mais. Eu pago, não adianta, porque eu não tenho nada para pagar, mas não tem menos dívida, não. Acabou. Uma coisa interessante que ontem eu estava falando para minha irmã, né, nessas conversas, porque eu já falei com vocês, eu separei de um casamento de 40 anos. Né? Eu saí de uma relação de 40 anos de casamento, mais 5 de namoro, veja bem, foi uma vida inteira. E aí, no princípio, eu julgava muito, porque é por causa dele, porque ele fazia isso, porque ele fazia aquilo, ele fazia isso, ele fazia aquilo. E aí eu caí no entendimento que a culpa é nossa, tanto dele quanto minha, porque eu fui permissiva, deixando ele fazer o papel que eu fazia, o papel que não me pertencia, que era o papel muito masculino, né? Essa parte de representar. Então, eu fui permissiva, deixando ele se acomodar em algumas coisas. Então, a responsabilidade maior foi minha. E não dele, que ele caiu naquela tristeza, onde um momento ele parou no tempo, ele deixou de crescer, que ele deixou de pensar nele mesmo, que foi se diminuindo, mas eu contribuí com isso, porque eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Então, eu sufocava de alguma forma a parte dele, deixando ele no comodismo. Eu ia e resolvia, pronto. Não, eu estou aqui, eu faço, eu sustento, eu compro, eu crio, então, sabe? E aí a pessoa acaba naquele comodismo, e aí a gente acabou se distanciando. Cada um foi seguindo um caminho, um alinhamento. Então, assim, a gente não tem que botar a culpa no outro, aquilo que você falou, né, Beth? A gente se permite nisso. Quando eu terminei o meu noivado, foi engraçado esse movimento também, porque esse movimento de culpabilização não vinha de mim, né? Vinha das pessoas ao redor, né? Então as pessoas diziam, mas que absurdo, ele fez isso, ele fez aquilo, né? E tal, e eu dizia, olha, eu tenho a minha responsabilidade. A relação não deu certo, não é por não deu certo, veja, né? A relação terminou, deu certo o que tinha que dar para ser certo, estava certo. A relação terminou, ele tem a responsabilidade dele e eu tenho a minha. Né? A relação dos dois estava sendo construída pelos dois e, em um determinado momento, não dava mais para ser construída da forma que os dois ficassem satisfeitos.
e por isso terminou, e cada um tem a sua responsabilidade, cada um que sabe de si, né? Mas era muito frequente os amigos, inclusive deles, alguns, falar, né, que a culpa era dele, que era um absurdo e tal, e eu dizia, não, eu sei que eu também tenho a minha responsabilidade. Já sei, inclusive, algumas delas, né? Eu já consigo perceber, compreender algumas dessas responsabilidades. Outras não tanto, mas eu conseguia compreender, né? Muitas pessoas não conseguem ainda alcançar isso, né? Acham que isso é meio... Mas é bom, né, quando você começa a entender isso. Com certeza. É aquela coisa da responsabilidade, né, que você falou, Beth. Porque Isso. quando você começa também a assumir as suas responsabilidades, Pois. você também não Quando... tem que achar que você é vítima o tempo todo. Você Exatamente. também tem que entender que você. Eu estou vendo aqui o Dedé aqui fazendo um comentário, e acho muito legal o que ele está trazendo aqui para nós. É sobre, né? Estou no segundo processo de quimioterapia de um tumor na bexiga. Esse tempo todo não me sinto doente e nem vejo como uma coisa gravíssima, desde o primeiro momento que recebi a notícia. Positiva e grata, pois descobri e desenvolvi muitos despertar em mim, voltei ainda para dentro e também passamos isso a quem está em nossa volta, que o caminho não precisa ser de dor, trato com amor. Perfeito, irmão. Me arrepiei. É muito, muito profundo que você trouxe, porque é aquilo que Beth falou. Quantas remissões a gente não vê de doenças? Porque enquanto você se colocar como vítima, como eu estou doente, isso vai se espalhar, isso só vai trazendo aquilo onde que você está botando o seu foco. E aí você trouxe o ensinamento, Dedé, que você está preferindo colocar o foco na saúde, né? Na oportunidade de sair desse lugar, de se recuperar. E isso é top mesmo. Parabéns. De ver quais as bênçãos disfarçadas isso traz, né? O quanto é possível aprender, crescer e expandir. Sou Denise, é porque está Dedé. Denise, desculpa, Denise, mas é que está escrito Dedé para nós, eu não sabia. Então, quando a gente vive como um ser soberano, né, a gente pode identificar algumas coisas que mudam na nossa vida. Primeiro é que a gente para de responsabilizar os outros, como minha mãe disse, né? A gente assume a nossa responsabilidade, a gente deixa de ser vítima das circunstâncias, né? A gente passa a ser co-criador com o nosso poder, né? Outra coisa é, como eu já falei um pouco também, do discernimento e do não julgamento. A gente alcança esse estado de não julgamento e de discernimento próprio sobre o que nutre o meu campo energético, aonde eu estou deixando que é a energia base, digamos assim, né? E a gente aprende, inclusive, a dizer não. Mas é a dizer não agora de um espaço diferente, né? Não é não na reatividade ou numa afronta ou na sobrevivência, né? É um não no sentido de que autocuidado, autoamor, né? Como você falou, né? Você cede a sua energia até aquele ponto. Isso é o que eu posso dar. É isso que eu estou disponível. Então, não vou dar mais que isso. É compreender também ali o seu limite, né, do que é saudável para você, né? E também a gente passa a não ser mais um termômetro. A gente passa a ser um termostato, porque o termômetro, ele afere a temperatura do ambiente. O termostato, ele define a temperatura do ambiente, né? É ele que diz em que temperatura o ambiente vai estar. Ele mede, mas ele não se deixa ficar naquela temperatura. Ele eleva a frequência, né? Ele eleva a temperatura. Então, está sempre nesse caminho.
E a gente tem algumas ferramentas, né, que auxiliam nesse processo da soberania. Assim, a gente ter a consciência e o conhecimento desses estados ou de como estar na soberania espiritual nem sempre faz com que a gente já chegue lá, né? Então, por exemplo, a gente não precisa se proteger. A gente tem total consciência disso. Mas algumas ferramentas de proteção podem servir como permissão em níveis que a gente não tem consciência. Por exemplo, o Reiki, ele tem um exercício em que a gente faz o campo de luz, né? O círculo de luz, a nossa esfera de luz. E não é só no Reiki, existem muitas outras técnicas que usam dessa ferramenta. E essa é uma boa ferramenta para você conseguir praticar a sua soberania espiritual, né? Que é a sua esfera de luz, para você começar a perceber o seu próprio campo e compreender em que momento você está deixando passar ou trazendo para dentro. Então, é uma boa ferramenta. Você vai sair de casa de manhã, você imagina a sua luz no coração, expande essa luz, formando um círculo protetor. E decreta. Uma outra ferramenta muito potente para a soberania espiritual são os decretos. Né? Então, você decreta para si mesmo que você não vai se deixar influenciar pelo campo externo. Somente amor e luz vai passar por essa esfera de luz. É só isso que vai chegar a você. E você pode realizar essa prática antes de sair de casa, antes de uma reunião importante, antes de entrar num ambiente em que você sabe que você normalmente não se sente bem quando está naquele ambiente, né? É uma prática que você pode fazer rápida, né? Simples e rápida. Uma outra prática é, você chegou num ambiente em que não se sentiu bem, né? Mas precisou estar ali. Saiu desse ambiente, está num espaço em que você se sente confortável para realizar, você pode realizar o corte energético. Né? Às vezes a gente precisa do movimento físico para que o energético aconteça. Então, você pode imaginar que suas mãos são lâminas, e aí você pode fazer da forma como essa representação soar melhor para você, porque pode ser uma tesoura, pode ser a mão assim, pode ser as duas mãos, né? Você escolhe como isso ressoa para você. Mas você pode visualizar fios conectando essa energia, você a essas energias, e com a mão fazer o corte. De cima para baixo, você realiza o corte, e naquele momento você está decretando que você está cortando as energias ali, né? As linhas de energia que não são contribuição para você. Interessante você falar isso aí, porque eu uso, e eu nunca tinha pensado assim, porque não foi falado, né? Vem as intuições, né? Eu uso muito isso, para fazer esses cortes energéticos nos meus atendimentos, para a gente ver quando está ali, imerso ali, vem aquelas ligações de energias, por exemplo, quando eu fui, pessoas trabalharam com energias ruins, energias negativas no passado, em várias vidas, eles apontam para nós as vidas, inclusive, das gerações ali, e a gente faz o corte energético. Aí eu mesmo faço esse movimento, né, cortando, né, toda aquela energia. Eu mesmo venho fazendo o corte como se fosse uma tesoura. É uma coisa pra natural. Interessante você falar. Para mim, falar. funciona muito enrolar e puxar. Né? Isso funciona muito no corte. Mas também é legal isso, ó, que delícia. Você conseguir também estar no ambiente, mas você conseguir, ao invés de deixar esse ambiente interferir no seu campo, você inferir a sua energia naquele ambiente. Sim. Né? É legal você pensar que a minha energia é boa, eu vou aqui deixar aqui nas pessoas que estão ao meu lado, por exemplo, trazer essa energia boa ali para aquele lugar. A gente consegue também fazer um pouco da transmutação, talvez, de algumas, né, de algumas energias. Isso é muito precioso. Nossa, que delícia que faz. Uma outra prática também é um pouco do que eu já falei antes, né, que é a mudança do foco. Né? Se você sente que a sua energia está sendo drenada, algum medo está sendo acionado, você pode se perguntar: com que frequência eu escolho me sintonizar? A partir do momento em que você
colocou o seu ponto de observação naquilo, é mais fácil você tomar a escolha e alterar aquilo que você está vibrando. Né? Se você deixa apenas reagir, aquilo vai acontecer. Né? Você vai, através dos caminhos já conhecidos do seu corpo, da química, do emocional, do mental. Né? Mas a partir do momento em que você tem consciência de que você pode se perguntar e escolher diferente, né? Já é uma outra ferramenta. É o que a Denise está falando ali, né? Que ela está transformando essa energia densa em sabedoria. Né? O que veio para ela como diagnóstico está se curando, mas ela está transmutando aquilo e está trazendo a sabedoria, o entendimento e está transmutando de alguma forma. Isso com certeza, Denise, vai ser assim, um ponto alto para o seu tratamento. E a maioria, por exemplo, daqui para frente, a tendência é que os médicos comecem também a entender e a trabalhar muito mais essa área, né? O psicossomático, né? Entender, porque é primordial. Eu estava conversando com um neurologista que trabalha comigo lá no hospital, a gente batendo um papo, e aí ele entende um pouco. Aí eu falei assim, gente, vocês principalmente que são neuro, que estão ali tratando da parte mental ali, do emocional da pessoa ali, né? E se vocês entendessem pelo menos essa parte espiritual, o tanto que interfere, né? Que nós mesmos criamos as nossas doenças, nós mesmos criamos os nossos miasmas, nossas mazelas, e a gente também tem como descriar isso, tem como, né, você passar o papel de co-criador, que você mesmo colocou, Beth, né? Vocês duas colocaram bem aí, de começar a co-criar. Já existem, né, práticas em hospitais já relacionadas a isso, felizmente, né? Reiki, por exemplo, foi uma das portas de entrada, né, para essa questão energética na saúde, né, no bem-estar e saúde dos pacientes. Né? Mas já existem aí muitos exemplos, eu vejo constantemente na internet, muitos exemplos de hospitais que estão cada vez mais integrando, né, essa espiritualidade, digamos assim, esse olhar mais integral do ser, além do físico, mental e emocional. Sim, sim. Aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das ferramentas energéticas. A gente fala como se a gente fosse se proteger. Na verdade, a gente está acionando em nós a nossa luz. Quando eu faço qualquer um desses atos, né, uso qualquer uma dessas ferramentas, eu fortaleço o meu campo. E é por isso que o que está fora não entra, porque o meu campo é impregnado de luz. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é um trabalho de autorrestauração da minha luz. Não é um trabalho de proteção contra o outro. Porque enquanto a gente tiver essa visão de que eu me protejo do outro, eu estou na separação, eu estou na separatividade, eu estou na polaridade. Eu me fortaleço a cada ativação dessa que eu faço. A Denise falou aqui da pirâmide de proteção de luz dourada. Quando ela está numa pirâmide de luz dourada, onde é que ela está? Imersa na luz dourada. Entende? Então, ela está ativando nela mesma a própria luz. Exato. Então, o que não vibra nessa frequência não chega perto. Sou eu, sempre eu. Eu, não é o outro. Não é o outro, sou eu. Sou eu que faço. Sou eu que manifesto. Sou eu que tenho soberania sobre o meu campo. Sou eu que tenho soberania espiritual sobre mim mesma. A responsabilidade é minha. No dia que a gente entender isso, que não é o outro, que a autorresponsabilidade é minha, a gente dá a grande virada de chave. Encerro minha fala. Então, encerrando aqui, eu por exemplo, só quero falar, quando eu faço os meus atendimentos, eu ativo algumas proteções, sim, mas, e sempre falando, né, que apenas as energias críticas possam aqui estar, porque eu estou
entrando no campo da outra pessoa, mas eu também estou acionando uma pirâmide de proteção, eu estou adicionando o Merkaba de luz, eu coloco as pirâmides, né, no ambiente, em mim, na pessoa que está do outro lado, mas no final de tudo eu faço o corte energético. O que é dela fica com ela, o que é meu fica comigo. E a gente corta todas as profissões. Então, aí você sempre mantém aquilo que é seu, né? Aí a menina, a dona Denise aqui, sou cuidadora, e sinto muito isso em meus clientes. Sempre tento passar luz, amor, enquanto estou ali cuidando deles. É recíproca e a gratidão deles enche meu coração de alegria. Meu irmão, é que a gente só dá aquilo que tem, né? Então, se você fala que é recíproco, é porque você está dando o seu amor. E da mesma maneira, quando você doa o amor, você recebe amor. Né? E nós já passamos o nosso prazo aqui bastante hoje. Dona Beth já que grita de fome. Já mandei mensagem para Silvano, já liguei para ele. Meus amores, uma boa semana para todos vocês. Tem algum evento essa semana aí, seus? Amanhã. Vale, Helena. A gente tem amanhã 2, amanhã é dose dupla. A gente tem o 17º encontro da jornada Conhecendo Suas Capacidades Dimensionais, que é a Alquimia Viva, e fala justamente também dessa maestria energética, né? É um encontro que vai nos levar a esse encontro de maestria. E também temos o portal, né? Amanhã é a maior lua do ano, a maior lua cheia do ano. Oba! A gente tem o portal cósmico. Estou dentro. E em dezembro nós temos a Alquimia da Luz, em Amparo, São Paulo, no dia 5, 6 e 7 de dezembro. Então, estamos já na reta final. De hoje a um mês a gente está viajando em São Paulo, ou seja, de hoje a 30 dias a gente já está em São Paulo para esse evento. Eu e Maria todo evento, sinceramente, é muito lindo, é muito lindo. E vai ser o nosso último evento presencial, o Meio da Marise, né? A gente já bateu o Marcelo, esse Conhecendo as Nossas Capacidades Dimensionais vai ser o nosso último trabalho online. A gente está super bem com isso, porque a gente veio maturando, né? Percebendo o que a gente estava recebendo de intuição, e a gente só segue o fluxo, e a gente entendeu que esse era o momento de a gente fazer um outro tipo de movimentação, uma movimentação mais interna, e deixarem todos esses multiplicadores, né, que a gente ativou aí pelo caminho. Inclusive, eu sou uma delas, porque eu me proponho a isso. Porque, veja bem, ontem eu estava falando isso na live, falei também no podcast lá com a Elisma e a Maíra, porque é o seguinte, nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras, de 18 até 18h30, eu estou entrando no meu Instagram, Yara Carvalho, _terapias, para falar sobre o início da transição planetária, desde o início. A gente está recapitulando. Cortou. Travou. Oi, Yara. Travou, Yara. Voltou. Agora. Voltou. Olha. Então, eu estou fazendo esse papel, porque eu falei que assim como lá atrás, Beth e Marise me deram a mão e me puxaram, eu estou aqui hoje fazendo isso com aqueles que estão começando. Então, o trabalho delas agora está em outro patamar, está no outro nível, e eu estou começando um novo projeto também, solo, bem leve, bem tranquilo, sem palavras difíceis, de fácil entendimento, para aqueles que estão chegando. Né? Então, estejam comigo às sexta-feira, às 18. Quem não puder, porque é um horário chato, né? Sexta-feira, muita gente está em trânsito, e aí assiste depois, porque fica lá no feed, fica gravado, e vocês assistem depois numa outra hora. Porque eu e Silvana também estamos já seguindo aí um pouco esse caminho. Em 2026 vem novidades por aí, eu estava até conversando com ele, a gente está se alinhando.
Eu também já vou abrir minha agenda para atendimento com a Mesa dos Dragões da Luz, e eu e ele também provavelmente vamos fazer atendimentos juntos, em dupla. Vamos abrir agenda para isso, com reikis e leituras de campo e coisas do tipo. É isso mesmo. Gravou de novo. Mamãe sai de campo para os filhos assumirem, né? Mamãe está indo para um outro projeto, para muitos outros projetos, na verdade. Não, estava fora do ar, vocês não viram, não? Travou o seu, foi? Foi. O meu? Meu foi. Estou aqui. Ah, foi só eu? Eu estou aqui. Você estava falando. Ai, gente, boa noite. Até terça-feira. Sexta-feira, quem quiser vir comigo, um beijo. Beijo no coração. Deixa eu só ver o que ela colocou, que eu também